pessoal, boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui para ter esses nossos 15 minutos, um tempo para a gente meditar na Palavra de Deus, ver aquilo que Deus tem para acrescentar no nosso coração, para mover dentro de nós, nos nossos sentimentos, nos nossos valores. Eu quero convidar você para permanecer com a gente nesses poucos minutos, mas com o coração aberto e esperando aquilo que Deus pode transformar na nossa vida. Nós temos falado durante essas semanas a respeito de honrar o outro, né? Ter honra em relação a outra pessoa, ao próximo, aquele que está perto de nós. E esse assunto tem mexido muito com a gente. Nós temos essa programação para estar falando sobre isso, considerando que é um desafio para nós considerar o outro, olhar para o outro, ter amor pelo outro. Afinal, nós fomos criados num modelo onde nós olhávamos sempre para nós mesmos, nós nos preocupávamos com nós mesmos, nós queríamos que de alguma forma a gente tivesse êxito, que de alguma forma a gente sobressaísse em relação às outras pessoas. Esse foi o ensino que nós recebemos. E quando nós somos confrontados pela palavra, pelo amor, e de alguma forma somos convidados então a olhar para o outro, entendemos isso como um grande desafio, um exercício da nossa fé, um exercício do amor, o amor que nós já recebemos pelo nosso Senhor Jesus. E eu quero hoje aqui compartilhar com vocês uma passagem que está registrada aqui no Evangelho segundo Lucas, que é uma parábola que Jesus conta. Jesus traz essa ilustração, traz uma mensagem através de uma parábola. E é muito interessante, eu vou ler para você aqui a introdução da parábola e depois um versículo, que é o versículo que nós até divulgamos, que é o versículo para a gente considerar. Mas a introdução da parábola diz assim, em Lucas 18:9, diz assim: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus, quando traz essa mensagem, ele traz considerando o coração das pessoas, traz considerando o coração daqueles que estavam ali diante dele. E ele então traz essa ideia de que aquelas pessoas confiavam em si mesmos, aquelas pessoas achavam que eles eram melhores, diz que eles se achavam justos e desprezavam então as outras pessoas. E o fato é que muitas vezes nós estamos um pouco acostumados com os nossos erros, com as nossas falhas. Nós criamos uma série de defesas para justificar os nossos erros e as nossas falhas, e uma dessas defesas é apontar o erro dos outros. Uma dessas defesas é olhar para a dificuldade, para a limitação, para o pecado do outro e de alguma forma fazer com que esse pecado seja maior do que o nosso, com que esse pecado tenha uma projeção ou que seja um pecado mais feio, um pecado que esteja ferindo mais a Deus do que o nosso pecado. O versículo que nós citamos, e eu vou ler aqui para você o versículo que apresentamos no post, é um versículo que fala a respeito da posição de um fariseu nessa parábola. Um fariseu e um publicano que estavam então diante da adoração, diante de Deus, buscando então um momento de adoração. E diz aqui o texto que o fariseu em pé orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Esse homem, que era um homem religioso, ele apontava para os outros e dizia: eu não sou como esses. Eu não sou como essas pessoas que são erradas, como essas pessoas, como ele nomeou aqui, roubadores, injustos e adúlteros. Eu sou melhor do que eles. Graças vos dou, Senhor, porque eu não sou também como esse publicano. E aquele homem que estava ali, então, o cobrador de impostos, ele se colocava diante de Deus e se humilhava diante de Deus, dizendo: eu sou um pecador. Me perdoa, Senhor, porque eu sou um pecador. Ao se posicionar dessa forma, conta para nós a parábola, o nosso Senhor Jesus traz a ideia de que quem foi justificado foi aquele que se humilhou. Porque aquele que se exalta seria humilhado e aquele que de alguma forma se humilhasse, então seria exaltado. Quantas vezes eu e você temos dificuldade de olhar para dentro de nós, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades e olhamos para o problema dos outros, olhamos para o defeito dos outros. Mais uma vez, muitas vezes nós achamos que o pecado dos outros é pior do que o nosso.
porque o nosso a gente se acostumou. Porque o nosso, ele tem uma justificativa, o nosso tem uma história, o nosso tem uma dor, o nosso tem um problema, o nosso tem um trauma, o nosso tem um porquê. O nosso, então, quando apresentamos diante do Senhor, parece que ele vem carregado de uma razão, de um motivo de existir. Parece que a gente justifica realmente o nosso erro. E quando nós olhamos para os outros, tratamos os outros com frieza. Como se os outros não tivessem uma história, como se eles não tivessem um trauma, uma dor. E nós olhamos simplesmente o pecado. E apontamos o pecado e, de alguma forma, fazemos com que esse pecado esteja inflado para que o nosso diminua, para que a gente seja, então, mais justo, que a gente seja melhor diante de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso e temos autocomiseração, temos dó de nós mesmos. Afinal, nós somos pecadores, mas é porque a gente sofreu demais, é porque a gente foi humilhado, é porque a gente não sabe como resolver. Ou seja, olhamos para todas as nossas limitações, temos dó de nós mesmos e às vezes até deixamos de pedir perdão, porque achamos que nós somos coitados, que nós somos pessoas sofredoras apenas e não pecadores. Enquanto os outros, sim, os outros são pecadores. Quantos de nós, pecadores que somos, estamos dentro da igreja, estamos dentro da casa de Deus, estamos buscando a Deus. E esse é o caminho do se humilhar, do reconhecer, de estar realmente na presença de Deus. Mas nós não podemos, com a nossa palavra, com o nosso discurso, achar que os outros não merecem estar onde nós estamos, que os outros não podem chegar onde nós chegamos, que os outros não merecem a misericórdia como nós merecemos. Afinal, o pecado dos outros não é maior do que o nosso, não é pior do que o nosso, só não é o nosso. O nosso nós conhecemos e devemos cuidar dele, e devemos tratar dele, e devemos apresentar ele então diante do Senhor para que a gente possa realmente ter força, para que a gente possa realmente ser instruído, que a gente possa ser liberto e a gente possa caminhar em paz, que a gente seja realmente livre desse pecado que muitas vezes está na nossa prática, está no nosso dia a dia. Mas algo que é fundamental para nós é não pecar ao olhar para o outro, não pecar ao avaliar o outro. Porque se nós fizermos isso, nós como igreja, como representantes do reino, não estamos só pecando para com a nossa vida, mas nós estamos pecando para com o corpo de Cristo. Afinal, Cristo morreu por todos. Ele espera que todos estejam com o Pai. É o desejo do Pai que todos os homens se salvem. Ou seja, que nós, então, não sejamos aqueles para lutar contra o plano de Deus, contra o projeto de Deus. Não, vamos lutar a favor. Reconhecer que a gente tem erro, que a gente tem falha, é o caminho, porque nós temos mesmo. Nós queremos melhorar. Contamos com o Senhor para melhorar. Contamos com Deus para transformar as nossas vidas. Mas os outros também precisam. E os outros precisam, às vezes, de uma ajuda no caminho. Precisam de um apoio no caminho. Precisam se sentir amado, se sentir querido. Então, esse convite que eu tenho feito para você, para honrar o outro, para estender essa honra às outras pessoas, que você possa se posicionar dessa forma. Deixe de olhar para o pecado do outro. Cuida dos seus, melhora os seus e ajuda os outros, então, a encontrar o caminho correto, a encontrar, inclusive, o caminho da libertação, o caminho da cura, o caminho do perdão, o caminho da transformação. Que sejamos todos nós envolvidos na mudança, envolvidos na salvação, envolvidos na cura que o Senhor tem para nós. Que a gente possa ser um instrumento para abençoar, não para criticar. Um instrumento para reconhecer que nós precisamos e todos precisam desse grande Deus que nos perdoa e que nos ama. Amém? Quero orar com você. Feche seus olhos onde você estiver. Vamos orar juntos. Pai eterno, nós te agradecemos, a Deus, porque o Senhor tem trabalhado no nosso coração para que a gente possa olhar mais para o próximo, para que a gente possa se posicionar de uma forma diferenciada diante do outro. Fomos, ó Deus, em vários momentos instruídos a amar ao outro, instruídos a ir contra o preconceito, instruídos a nos esvaziarmos diante do Senhor para que o Teu Espírito prevaleça em nós, e instruídos, ó Deus, ainda nessa noite, nesse dia de hoje, a não julgar o outro pelo seu erro, pelo seu pecado, achando que o pecado do outro é pior do que o nosso.
Isso faz, ó Deus, a gente lembrar do quanto que nós dependemos de Ti. O quanto que nós precisamos ir por esse caminho de humildade para chegar diante do Teu trono. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a permanecer nesse lugar, nos pés do Senhor, na total dependência do Senhor. E faça de nós, ó Deus, instrumentos de amor aonde nós estivermos, para que a gente produza aquilo que o nosso Senhor Jesus produziu aqui: amor, esperança e salvação. Que seja a nossa história assim, totalmente diferente. Que nós possamos olhar para aquele que peca e não compactuar com o pecado, mas estar junto para conduzi-los à luz, à verdade, à cura, à libertação. Que seja esse o nosso exercício, Deus. Que o Senhor nos abençoe a nossa casa nesse propósito, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te fortaleça, em nome de Jesus.